doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Peruso. Boa tarde a todos os ouvintes. Estou bastante animada para hoje. Muito bom. Vamos lá então. A doutora Sandra Mattiola, que nesse espaço fala sobre tricologia e transplante capilar. E hoje o assunto que a gente escolheu é extremamente relevante, né? Nós vamos falar sobre o estresse e seus efeitos silenciosos no cabelo, né? De que forma o estresse pode influenciar na queda do cabelo, na inflamação do couro cabeludo, na perda de volume, enfim. Doutora, o estresse talvez seja um dos principais causadores de doenças, né? No dia a dia, hoje em dia, né? De problemas com a nossa saúde de uma forma geral. E falando especificamente do couro cabeludo, da saúde do cabelo, que impactos o estresse pode causar na saúde do cabelo? Então, Peruso, eu escolhi esse tema por se tratar de uma condição frequente na vida de todos nós, né? Em mais ou menos proporção, mas o estresse está aí presente na vida de todos. E será que esse estresse, ele impacta na nossa qualidade do cabelo, na saúde do couro cabeludo? Hoje a gente vai ver que ele impacta e não é pouco. Uhum. Impacta e impacta bastante, né? Doutora, existe... quais são... Primeiro vamos perguntar assim, quais são os sinais, né, de que algo não vai bem com o cabelo quando a pessoa está muito estressada? Quais são os primeiros sinais que o cabelo apresenta? Então, começando por um pouquinho do que acontece, né, quando o estresse está instalado. Então, no momento de estresse, a gente tem a liberação de alguns hormônios, e principalmente o cortisol e a adrenalina. E esses hormônios benéficos numa situação de emergência, quando em excesso ou de forma contínua, vai levar a um processo inflamatório ali no folículo capilar. E isso vai fazer com que o ciclo capilar passe da fase anágena, que é a fase onde o fio está preso ali no folículo, para a fase telógena, que é a fase onde ele soltou e vai dar sequência ali na queda capilar. Então, o sinal principal do estresse, do impacto do estresse, é a queda de cabelo. O estresse, ela é uma das causas, então, da patologia que tem o nome de eflúvio telógeno. Então, nós temos essa condição na tricologia, que é o eflúvio telógeno, e o estresse é uma causa muito frequente dessa queda. Muito bom. Então, o cortisol, até para o pessoal entender, né, doutora, o cortisol que é conhecido como o hormônio do estresse, né? Dormiu mal, você vai produzir mais cortisol. Não faz atividade física, né? Você tem probabilidade de ter maior quantidade de cortisol, né? Acho que é legal a gente situar as pessoas também no que é o cortisol e na relação que ele tem, né? O quanto ele influencia no ciclo do cabelo. Isso, então o cortisol é um hormônio liberado normalmente, então ele tem as suas funções benéficas no organismo, mas que em determinadas circunstâncias, como o estresse, a noite mal dormida, a falta de atividade física, a má alimentação contínua, leva a picos de cortisol em determinados horários que não seriam os adequados e habituais. E esses níveis de cortisol elevado, então, gera esse processo inflamatório de baixo grau nos folículos, acabando levando à queda capilar. Doutora, existem pessoas que elas são estressadas por conta da rotina do dia a dia, né? Do trabalho, das responsabilidades, da correria com os filhos, mas também existem as situações pontuais, né? Por exemplo, uma prova na universidade, numa semana, né? De provas, uma situação de luto, uma separação. Esses também são fatores desencadeantes de problemas no cabelo? Isso, então a gente costuma separar, né, esse eflúvio telógeno em situações agudas e situações crônicas. De forma aguda, ela vai ocorrer de forma pontual, então, como você citou, algum fato relevante, alguma situação
importante que gerou todo esse quadro de estresse. Esse estresse, ele pode ser o emocional, que é o que a gente está frisando aqui, mas ele pode ser um estresse físico, né? Então, situações como uma perda importante, uma prova que a gente vai precisar fazer, como uma infecção viral importante. Então, são quadros agudos que vão levar a esse pico de hormônios do estresse e fazendo com que essa inflamação no folículo capilar gere a queda, gere a soltura desse fio. Em contrapartida, existem situações crônicas de estresse que vão levar a episódios recorrentes de queda de cabelo. Tem pergunta de ouvinte aqui, ó. Olá, boa tarde, doutora. Durante um ano de uso da medicação Tramadol, o meu cabelo teve um comportamento muito ruim. E ela pergunta se é da medicação mesmo, que o cabelo dela morreu, ela teve queda. E aí já aproveito a pergunta da nossa ouvinte aqui, doutor. Existem medicamentos que têm influência na queda de cabelo? O Tramadol é um deles? Então, vamos lá. Como eu falei, o estresse, ele é uma causa de eflúvio telógeno, que é essa queda abrupta capilar. Existem outras causas, e essa é uma. Muitos medicamentos causam essa inflamação discreta, mas contínua no folículo capilar, que vai gerar a queda. Então, não só o tramadol, mas muitas medicações de uso contínuo, como medicações para pressão arterial, medicações para hipotiroidismo, medicações psiquiátricas. Então, todas essas e diversas outras situações podem ser um desencadeante do eflúvio telógeno e seguir com queda capilar. Então, o uso da medicação contínua por outras demandas pode sim levar a uma alteração capilar. Olha só, então a resposta para nosso ouvinte, sim. Pode ser, não que seja, mas pode ser o uso do tramadol, sim, que está causando aí, uma queda no teu cabelo. A Marley está perguntando aqui, ó, tenho muita queda de cabelo, tenho estresse, e ela diz, eu queria um medicamento. Aí eu vou perguntar para a doutora. Doutora, queda de cabelo em função do estresse, qual é o tratamento? Primeiramente, a gente precisa identificar a causa, né? Para a gente chegar à conclusão que essa queda ela é devido somente ao estresse, a gente precisa fazer os diagnósticos diferenciais. Então, excluir qualquer outra causa de queda que possa estar ocasionando. Então, uma vez a gente chegar a esse diagnóstico, a gente pode sim tentar, com medidas, medicamentosas e comportamentais de redução desse estresse, e junto com isso, tratar essa inflamação que o estresse gera no folículo. Então, a gente precisa tratar a causa, sim, que é o estresse, mas também a gente pode ajudar esse folículo capilar a crescer mais saudável e tentar minimizar esse impacto que o estresse ocasiona. Tem que combater o estresse primeiro, né? Isso, a gente combate a causa, mas a gente também trata a saúde do folículo capilar. E aí, nessas duas pontas, a gente consegue entregar para o paciente um bom resultado. Muito bom. 12h40. Boa tarde. A cortisona, existe alguma relação da cortisona com voltar o cabelo a ter força, doutor? E aqui o ouvinte pergunta, uma vez careca, só o transplante resolve ou não? Existe calvície que possa ser revertida, doutor? A gente já falou sobre isso aqui, mas vamos responder ao nosso ouvinte aqui, o Alexandro. Eu não entendi direito a pergunta sobre a cortisona. Cortisona, no caso, será que é o medicamento do corticoide que ele está querendo saber? Pode ser. Se o medicamento pode causar... Se ele volta a fazer o cabelo crescer. Eu acho que não tem medicamento que volte a fazer o cabelo crescer, né, doutora? Existem algumas patologias que a gente trata, sim, com corticoide junto. Corticoide. Isso, pode corticoide. Ser isso que ele tá perguntando, um medicamento corticoide. Mas não é ele que vai voltar, a gente vai tentar tratar. Agora, passando para a pergunta da calvície, né? Calvície.
Então, pode ser se uma vez revertida, né? careca, é só com transplante. Só com transplante. Então, assim, a gente precisa estabelecer nas calvícies o grau de calvície. Então, tem muitos casos onde a gente consegue acordar esses folículos adormecidos, mas ainda presentes. E aí, sim, esses folículos voltam a produzir um cabelo saudável. Ou se os folículos ali na região já não estão mais presentes. Uma vez não estando presentes, somente com o transplante capilar. E isso tem a ver, doutora, com o diagnóstico precoce? Não tem relação? Ou é estritamente relacionado à doença que a pessoa tem, enfim. Se detectar rapidamente, consegue reverter ou não? Ou só mesmo fazendo o transplante? Claro, essa é um objetivo do tricologista com a calvície. Então, é alertar que quanto antes a gente começa a tratar, mais a gente adia o transplante ou até evita. Então, como a calvície ela é uma doença crônica e progressiva ao longo dos anos, quanto antes a gente identificar e tratar, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser o resultado desse transplante se ele vier a acontecer. Muito bem, 12:42. Doutora, as diferenças do estresse agudo e do estresse crônico, né? Resumidamente, o agudo ele causa uma queda repentina, mas reversível, e o crônico é algo contínuo e mais difícil de combater? Isso, exatamente. Como a gente comentou anteriormente, o agudo causado por alguma coisa pontual, que a gente identificando ou retirando ou passando esse momento, a tendência é o cabelo voltar no seu ciclo normal e habitual. Nós podemos, sim, ajudar essa parte aguda, né? Favorecendo com que ele cresça mais rápido, cresça mais forte, mas a tendência é ele voltar ao seu ciclo normal. Na queda crônica, a gente precisa identificar o que está causando essa cronicidade, e muitas vezes a gente consegue identificar, mas não consegue eliminar o fator, e aí a gente vai precisar entrar com tratamentos coadjuvantes para conseguir equilibrar essa causa contínua com um tratamento eficiente para fazer com que o cabelo pare de cair e cresça mais saudável. Doutora, como é que se chega ao diagnóstico, né, de que a queda do cabelo ela está relacionada ao estresse, né, à ansiedade, às questões emocionais, né? Quais são os exames, né? Como é que se chega a esse diagnóstico? Isso, muito importante, né, Peruso, a gente instituir um diagnóstico. Nem toda queda de cabelo é um eflúvio telógeno passageiro. Então, a importância do paciente, né, procurar um especialista em tricologia médica para poder passar por uma tricoscopia apurada, que é o exame com um aparelho para aumentar esse folículo, para a gente poder enxergar realmente o que está acontecendo ali. E de acordo com as características desse exame, junto com a história clínica que o paciente nos traz, junto com exames laboratoriais realizados sempre para o paciente, a gente consegue chegar num diagnóstico e instituir o tratamento. Olha só, tem exame de sangue também? Não. Isso, a gente faz diversos exames de sangue, porque existem diversas doenças sistêmicas que podem causar queda de cabelo. Então, antes de a gente instituir uma queda simplesmente por estresse, a gente precisa excluir outras causas. Olha, interessante. Tricoscopia, como é que é o nome, doutora? Isso, a tricoscopia é o exame do folículo capilar ali, do exame dos cabelos. Então, a gente usa um tricoscópio, que nada mais é que uma lupa de aumento, onde a gente consegue enxergar de forma detalhada o que está acontecendo no folículo. Se ele tem inflamação, se ele tem descamação, e aí a gente consegue. Não existe diagnóstico na tricologia sem tricoscopia. Olha só, esse exame é feito no consultório. É feito no consultório. Que bacana. É feito no consultório, a gente coloca
no computador e o paciente acompanha o exame, para ele poder entender o que está acontecendo no seu couro cabeludo. Interessante, eu não conhecia esse exame, né? Tricoscopia. Outro dia a gente pode falar um pouco mais a respeito desse exame, que está disponível lá no consultório da doutora Sandra. E que imagino não seja, aliás, indolor e sem nenhum tipo de preparação, doutora? Sim, completamente indolor. A Elza está mandando uma pergunta aqui que já veio outras vezes, é uma pergunta que sempre vem, nós vamos responder a Elza. Boa tarde, doutora. Menopausa e queda de cabelo, o que fazer? Pergunta a Elza. Essa é uma pergunta que sempre tem. Por quê? Porque as mulheres invariavelmente passam por isso, né? E aí, na menopausa, como ocorre uma alteração hormonal importante dos hormônios femininos, o hormônio masculino, que a gente também tem, se sobressai e ele começa a incomodar o folículo capilar, causando afinamento, causando alteração de textura. E aí sim tem tratamento, a gente consegue reverter essa situação. E qual que é o tratamento, doutora? Se chegando nesse diagnóstico, a gente precisa tratar como uma alopécia androgenética, né? Então, a gente precisa agir na causa, que é a testosterona nos receptores do folículo, e instituir tratamentos adjuvantes que vão melhorar essa qualidade do fio. Então, a gente sempre age na causa, primordialmente, e coadjuvante com outras medicações. Muito bem, 12h47, sou a Vilma, tenho 60 anos. Uma pergunta muito parecida com a anterior. Por favor, pergunto para a doutora, por que os cabelos ficam ressecados, né? Se isso pode ser causa da menopausa e o que devo fazer para melhorar. Cabelo ressecado também pode ser um sintoma da menopausa, doutora? A gente precisa diferenciar, né? O que é o couro cabeludo e o folículo e o que é a haste capilar. Mas sim, toda essa alteração hormonal, ela também causa alteração de qualidade de fio. E aí a gente precisa entrar com tratamentos de haste mesmo, para a gente conseguir uma melhora desse ressecamento. Mas existe sim alteração de produção de sebo, né? O sebo natural e benéfico para o couro cabeludo e para o fio. E aí nessa fase da menopausa existe toda essa alteração. Muito bem, como vem pergunta, né, de mulheres aí que estão na fase da menopausa e sentem, né, os efeitos também no couro cabeludo, né, na saúde do cabelo. Doutora, passei pela fase mais crítica do estresse, da ansiedade. Consequentemente, a queda de cabelo, ela para, né, ela cessa, ou ela pode continuar, mesmo com a pessoa tendo melhorado do estresse e da ansiedade? Excelente pergunta. Então, quando a gente passa pelo estresse pontual, a gente vai... o que vai acontecer no folículo é que ele vai passar na sua fisiologia, ele passa da fase anágena, que ele está lá grudadinho, o fio grudadinho e crescendo, para a fase telógena, que é onde há o desprendimento. A partir do momento que ocorre esse desprendimento, o fio demora 3 a 4 meses para percorrer esse caminho e a gente encontrar ele lá no ralo. Então, por isso que é importante entender essa fisiologia para a gente saber o que vai acontecer. Então, normalmente 3 a 4 meses do evento é que a gente vai perceber a queda. E aí, a partir disso, a gente espera, de forma normal, que isso se resolva, uma vez que o fator desencadeante acabou. Sim. O que pode chamar atenção é essa queda não parar de cair, não parar de acontecer. E aí que vem o problema, né? Porque essas quedas acontecem e naturalmente se resolvem. Quando elas persistem, chegou o momento de procurar, né, ajuda para que a gente possa identificar se existe algum outro fator que esteja causando e se realmente não houver,
a gente iniciar um tratamento para que essa queda cesse. Você tem que ter paciência também, né? Depois que você... O tratamento capilar em si exige muita paciência do paciente, porque é um tratamento demorado para a gente ver um resultado, mas se a gente tiver paciência, tiver confiança, o resultado vem. Não seja ansioso, para os resultados. O Wilson Vieira está dizendo aqui, bom dia, Peruso, aqui vai uma pergunta da minha esposa, Rosângela. Então tá bom, vamos lá. Para a doutora, existe algum medicamento? Isso aí é uma pergunta que também as pessoas sempre fazem, né? Existe algum medicamento para tratar a queda de cabelo e qual seria? Existe uma série, depende do caso, né, doutora? Tem que ver o que está causando, que nem a gente está debatendo aqui. Né? A gente está falando hoje de estresse, que é uma das causas, apenas uma, né, da queda de cabelo. E aí o teu tratamento vai ser direcionado. Depende da causa, né, doutora? Exatamente, Peruso. Você já está craque, né? Já tô bom no assunto. Porque, exatamente, o tratamento a ser instituído, ele vai depender do diagnóstico da causa da queda, né? Então, assim, existem diversos medicamentos, mas o ponto principal é entender o porquê. Né? Então, existem alopécias, elas precisam ser diagnosticadas em sua característica. Então, existem alopécias não cicatriciais, que são aquelas que a gente vai conseguir recuperar o cabelo. Existem as cicatriciais, onde a gente vai instituir tratamento, sim, mas entendendo que ali já ocorre um processo cicatricial e o fio muito provavelmente não vai voltar a crescer, mas que a gente precisa tratar para desacelerar o processo da doença. E existem diversos medicamentos que a gente associa de forma coadjuvante, que não age exatamente na causa, mas que ajudam muito. É importante ressaltar que a gente vê muito na internet muitas promessas de resultados excepcionais e resultados rápidos que, na realidade e na prática, a gente não consegue entregar dessa forma. Então, existem medicamentos diversos que a gente, sabendo usar, entrega, sim, um resultado bom, mas não milagroso. Não acredite em tudo que você vê na internet quando você for pesquisar em relação à tua saúde. Isso vale para qualquer especialidade, né? Procure um profissional, né? Ele sim vai saber te orientar certinho. Então, Wilson, fica aí como orientação aí para tua esposa, a Rosângela, que depende, né, a causa da queda de cabelo dela. Então, fica a sugestão, né? Faz uma avaliação lá com a doutora para saber certinho e direcionar o tratamento da tua esposa, tá bom? Perdi cabelo após a Covid. Eu até ia falar disso, doutor, quando a gente falava de situação de estresse, né? A Covid, a pandemia, ela foi um fato altamente estressante para todo mundo. Digamos que foi um estresse coletivo, né, em todo o mundo, na humanidade, e que impactou na saúde de uma forma geral, né? Lá no consultório, doutora, já chegou paciente relatando isso. Depois que eu tive Covid, eu tive queda de cabelo. Sim, foi muito, muito frequente na época, né? A Covid, como uma infecção viral importante por si só, sim, gerou um quadro de estresse físico, né? E é lógico, associado ao estresse psicológico, estresse emocional da situação em que a gente se encontrava. Mas a infecção viral por si só, ela é um quadro de estresse físico. Não só a Covid, como a dengue também gera uma queda importante de cabelo. Então, tem muitos pacientes que referem essa queda importante depois da dengue, que também é uma infecção importante, que gera essa inflamação abrupta no folículo capilar e faz com que ele se desprenda. Olha só, né? A gente não ouve falar tanto dessa questão envolvendo a Covid e a perda dessa sequela, dá para dizer assim, né, da Covid. Mas bacana, obrigado pelo relato aqui da nossa ouvinte, a Dulce, né? Valeu, Dulce, obrigado. Realmente, muitas pessoas, né, o relato aqui da doutora, que sim, depois da Covid tiveram aí esse problema. Doutora, sinais que o cabelo pode dar quando eu estou muito estressado: afinamento dos fios, perda de volume, oleosidade e ressecamento excessivos, coceira e descamação. Eu posso ter todos esses sintomas ao mesmo tempo?
Pode ter ao mesmo tempo, mas pode ter de forma individualizada, né? Vai ser muito, muito individual. Mas quando a gente se trata de uma queda capilar crônica causado exatamente por esse estresse crônico, a gente vai ter essa alteração e inflamação contínua ali no folículo capilar que vai levar ao afinamento, à queda precoce. Por quê? Muitos pacientes eles relatam que o cabelo não cresce, mas ele cresce, porém ele cai antes do tempo. Então a gente não consegue ver esse crescimento, né? E aí queixas de couro cabeludo. Então o estresse, principalmente um estresse crônico ali do dia a dia, associado a tudo que o estresse traz, má alimentação, má qualidade de sono, falta de atividade física. Então, tudo isso, de forma conjunta, vai levar, sim, a prejuízos no seu fio de cabelo. Sono regular, atividade física, relaxamento, né, técnicas de respiração, enfim, tudo isso ajuda, né, doutora, na saúde do couro cabeludo. Um cabelo saudável também depende desses fatores citados, é isso? Sim, depende, né? O tratamento ele tem que ser holístico, né, de forma global. Então, a gente entra, sim, com medicamentos, a gente entra com tratamentos capilares, mas a gente precisa também entender que a mudança dessa qualidade mesmo de vida, de atitudes do seu dia a dia, vão impactar, a gente até acha que não, né? Mas vão impactar, sim, na qualidade do couro cabeludo e da saúde dos fios. Muito bem, meio-dia 58 minutos. Para a gente encerrar, doutora, o mês de novembro ele tem a simbologia de ser um mês dedicado à conscientização, né, para a saúde masculina. E muitos homens eles sofrem com calvície, queda de cabelo. Então eu gostaria que você, nesse final de programa, deixasse uma mensagem para os homens procurarem ajuda, né, não deixarem o problema se agravar para depois ir no médico, né, porque muitos homens teimosos ainda têm essa resistência em pedir ajuda. É verdade, mas a gente percebe que essa preocupação com essa parte estética, com a parte de autoestima do homem, vem estando mais presente. Está mudando. Está mudando. E então eu chamo você que está ouvindo e que está sofrendo com a calvície, as entradas começando a incomodar, a região da coroa começando a incomodar e você está usando cada vez mais o boné para se esconder atrás do boné. Então, assim, eu convido, né, a agir, a procurar uma ajuda, que a autoestima, eu acho que ela está relacionada a diversos pilares da nossa vida, né? Então, quando a gente se sente melhor, a gente se sente mais confiante, a gente se entrega mais ao trabalho, aos relacionamentos pessoais. Então, é um convite que fica para os homens a se cuidarem, a tratarem a sua calvície o quanto antes, para que a gente possa ter resultados não necessariamente com transplante, mas com resultados clínicos muito satisfatórios. É isso aí, procure ajuda profissional. Doutora, por favor, né, antes do encerramento, o número do consultório, o endereço e também as redes sociais aí para o pessoal marcar consulta e, enfim, interagir aí com a doutora Sandra Mattiola. Tá ótimo, então me sigam lá no Instagram, doutora Sandra Mattiola. Eu atendo ali na Rua Matos Costa 33, no ICC, em frente à Farmácia Santa Terezinha, no 4º andar. E o telefone de contato é o 98881-9292. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, falar com a Claudiane, que ela vai te atender e eu vou estar te esperando para a gente ter aí uma jornada na tricologia. Muito bom, doutora, muito obrigado pela participação. Até daqui a 15 dias aqui no Hábitos Saudáveis. Uma ótima semana e até a próxima. Obrigada a você, igualmente Peruso, igualmente para todos os ouvintes.